Renato, para a gente começar, eu acho que vai ser legal você contar um pouquinho do dia a dia de trabalho de vocês. Assim, eu acho que é legal a gente compartilhar e entender qual que é o tipo de trabalho que vocês oferecem hoje e como que é o dia a dia de trabalho de vocês. Beleza, Fernanda. Eu faço parte de uma equipe de biólogos e engenheiros florestais. A gente tem uma empresa de consultoria ambiental. A gente atua em fases do licenciamento com estudos de fauna, de flora e em programas de educação ambiental. A minha rotina, a rotina do Renato Geiger, ela se divide entre campo e escritório. Na parte do escritório, eu faço um pouco do comercial, eu elaboro propostas, eu fecho negociações, eu dou atendimento para o cliente, eu faço algumas funções administrativas, a gente sempre também faz reuniões estratégicas para sentir para que lado a gente vai remar o barco, faço visitas técnicas. Na parte do campo, eu faço estudos de fauna voltados para herpetologia, que é a minha especialidade. Eu sou especialista em anfíbios e répteis, e esse grupo, esses dois grupos, os anfíbios e os répteis, eles estão aí dentro de um outro grande grupo chamado herpetofauna. E a herpetofauna é um grupo de fauna contemplado na maioria dos estudos que estão ligados ao licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. Então, na parte do campo, eu faço levantamento de herpetofauna, monitoramento de herpetofauna e já trabalhei também em resgates de fauna, onde eu ficava numa base identificando animais. E dentro do resgate, boa parte dos bichos que chegam na base são anfíbios e répteis. A gente também recebe mamíferos, aves, e há outros profissionais, como veterinários, dentro de um trabalho desse, para quando chega um animal atropelado ou um animal machucado, né, no processo a gente machuca o veterinário. Mas no campo eu faço isso. E dentro da biotrópica, a gente tem um braço de educação ambiental, de divulgação científica e de capacitação profissional. A gente chama esse braço de biotrópica online, e dentro da biotrópica online, o que eu faço? Eu produzo conteúdo, eu escrevo roteiros, eu escrevo e-mails para o pessoal que se cadastra na nossa lista VIP, depois vou até deixar o convite aí, vou falar melhor sobre isso. Eu gravo vídeos e administro as redes sociais. Então, quando a pessoa vai lá e conversa nas nossas redes sociais, 90% das vezes sou eu que vou estar lá respondendo. O Léo Schwab também faz parte, que é um veterinário que trabalha com a gente, o Fernando conhece, faz parte do estratégico da parte online, e às vezes ele está ali no Instagram. Eu acho que ele vai começar a aparecer mais vezes, assim como outros uma cara conversar com o pessoal pretende ou já trabalha na área, porque quando a gente se comunica, a coisa acontece. E é mais ou menos isso que eu faço. Show. Eu acho que é legal até para a gente entender um pouco do dia a dia profissional e como que a gente pode trazer dicas para agregar para quem também está aí no mercado, né? E a soma entre as formações acadêmicas também, que você já comentou um pouquinho aí, né? Que a empresa de vocês tem engenheiros florestais, biólogos, veterinários e etc. Como acontece esse trabalho em equipe. Eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre isso também. Mas para eu entender, então, hoje qual que é a estrutura da biotrópica? Para todo mundo entender, né? Quem que hoje está junto com você aí na biotrópica? Nós somos em 7 sócios, ou 8. Olha só, não sei de qual, vou contar. A gente tem 2 Pedros, a gente tem o Gregório, os 2 Pedros são biólogos, o Gregório é biólogo, eu sou biólogo, a gente tem o Christopher, que é biólogo, a gente tem o Bruno, que é biólogo, aí a Alice, que é engenheira florestal, e o Léo Schwab, que é veterinário. Porém, os nossos estudos são multidisciplinares. Então, dentro da nossa equipe de execução de projetos, nós temos também outras pessoas de outras áreas. A gente
Tem pessoas aí das ciências sociais fazendo trabalhos de educação ambiental com a gente, pessoas da geografia fazendo monitoramentos de estruturas, monitoramentos ambientais. Temos engenheiros ambientais que trabalham em setores aí do licenciamento, em etapas do licenciamento. Então, dentro da Biotrópica é essa equipe fixa que eu falei, mas a gente é multidisciplinar e sempre tem outros profissionais em conjunto aí atuando também. E tem coisa para caramba, então, para a gente falar. Além da atuação do biólogo, como trabalha em conjunto e como que são esses trabalhos aí nas equipes. Então, quero entender um pouquinho mais do dia a dia de vocês, das atividades, das atuações, do que hoje vocês desenvolvem. Acho que vamos por partes, então. Vamos por partes do biólogo antes disso, antes de tudo. Quem é Renato Gaiga? Como que você chegou, então, você falou da sua formação em herpetologia, como foi essa escolha da biologia e da herpetologia especificamente, e como que é o dia a dia hoje dentro da consultoria da Biotrópica, essa parte de herpeto? Olha, eu nasci biólogo, não sei o que aconteceu já, eu vim programado para ser biólogo, é uma coisa que foi muito mais forte que eu. E aí, desde quando eu me conheço por gente, que eu sei andar, eu pego bicho. Eu gosto de ver bicho, eu gosto de pegar bicho, de entender, de olhar comportamento animal, de estar em contato com ambientes naturais, mais pelos animais do que pela paisagem em si. Meu foco mesmo desde criança foi biodiversidade animal. E dentro do grupo dos animais, que é um grupo imenso aí, né? E a gente está no Brasil, que é o país mais biodiverso do mundo, então a gente tem assim, o recorde de formas de vida está no país, está no Brasil. E dentro desse grupo da fauna, os anfíbios e os répteis sempre me chamaram mais atenção. Eu sempre gostei de entender, de ver girino se transformar em sapo, sabe? Desde criança eu ficava impressionado com a metamorfose. O girino, daquele jeito, um animal aquático, saiu de um ovo, cresceu perninha, quando vê tá fora d'água, virou um sapinho. Também sempre gostei de lagartixa de parede, que era um réptil que eu tinha contato, porque dentro das nossas casas, nos quintais aí, a gente vê lagartixas e sempre me chamou muita atenção. Sempre que eu via uma lagartixa, alguém gritava com medo, eu chegava, não mata não, vou pegar o bicho, vou soltar em outro lugar. E isso, criancinha mesmo, 5 anos, 4 anos. E também sempre gostei de tartarugas. E olha só que curioso a história. Eu gostava de tartaruga por causa do bicho, e aí eu fiquei fã de tartarugas ninja por causa do desenho, que passava muito na época e tinha jogos de videogame muito bons, tartarugas ninja. E eu entrei em aulas de Kung Fu por causa de gostar das tartarugas ninja. Hoje eu não luto nada, eu fiquei uns 2 anos fazendo Kung Fu, mas eu mais brincava na aula do que lutava mesmo. Mas era por causa do réptil que eu estava lá fazendo Kung Fu. Então, olha que coisa maluca. E na minha adolescência, eu não parei de gostar dos animais um só minuto, né? E na minha adolescência eu comecei a mexer com música, a partir dos 13 anos de idade, dos 12 anos de idade. E aí, a partir da adolescência, a gente vem aí o lance do vestibular, né? Que hoje a maioria é Enem. A gente tinha essa, né? Vamos entrar em uma faculdade, vou escolher uma profissão que vai ser para o resto da vida a minha profissão. E aí eu entrei num conflito, ou eu virava músico ou eu virava biólogo. Aí eu pensei, para virar músico, eu não preciso fazer uma faculdade. Eu posso falar, beleza, eu toco uma guitarra, tenho uma banda, sou músico. Ok, agora para ser biólogo eu precisaria ter uma faculdade. Aí eu falei, não, então já está decidido, vou ser biólogo. E aí na biologia eu já entrei focado em fauna, desde o início, e foi muita coincidência, porque eu fiz faculdade na Universidade Federal de Alfenas. E quando eu entrei lá, foi porque um amigo meu de infância já tinha passado em biologia lá, olha que louco, ele é um dos meus sócios, um dos pelos. Ele entrou 6 meses antes de mim, a gente fez 1 ano de cursinho depois do terceiro ano, ele entrou no meio do ano para estudar à noite, eu já queria bacharel, e aí eu esperei mais 6 meses para prestar vestibular.
E como ele estava lá em Alfenas, já estava com esquema para morar numa república lá, tinha uma vaga, eu prestei Alfenas e passei. E fui morar. Mas por muita coincidência, foi sorte. Naquela época a gente não tinha tanto diálogo com pessoas que estavam longe da gente. A gente não tinha internet como ela é hoje. Então eu não consegui pesquisar linhas de pesquisa das universidades antes de me decidir. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar com as pessoas que estavam na biologia, mas há mais tempo, já fazendo estágios próximos a defender seus TCCs aí da vida, e descobri que lá tinha um professor que orientava na área de anfíbios e répteis. E aí, no final do primeiro período, eu já fui falar com ele e já pedi autorização para poder frequentar a coleção de zoologia e o laboratório de zoologia da faculdade. E aí ele me abriu essa porta, eu trabalhei no primeiro ano que eu frequentei esse museu aí, essa coleção e esse laboratório, eu fiz trabalhos braçais, como tirar pó de bicho empalhado, trocar álcool amarelo de vidros que os bichos estavam lá, né? No Museu Zoológico a gente tem bichos depositados. E aí comecei a ter muito contato com os nomes científicos dos animais. E foi a coisa que mais me encantou, e eu nunca imaginei que era isso que ia mais me encantar. Saber chamar o animal pelo nome. Hoje, eu gosto mais da área de classificação dos animais do que da área de ecologia. Eu prefiro, é lógico que eu gosto de tudo, mas eu prefiro saber o nome da espécie e a distribuição geográfica dela do que o hábito reprodutivo. Por exemplo, quanto tempo esse animal vive? Quanto tempo, em que época que é a reprodução desse animal? Esse animal, ele precisa de quais condições ambientais para estar ali? Isso tudo me interessa também, mas eu tenho muito mais interesse pelo nome do animal, pela classificação, se ele é uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que só existe naquele lugar, ou se ele é uma espécie nova, ou se ele é uma espécie abundante. E o nome científico é o nome, a gente brinca que é o RG universal do bicho. Então, se você for lá no Japão e falar, por exemplo, Spilotes pulatus, o cara do Japão vai saber que é uma caninana. Se eu chegar lá e falar, cobra caninana, o cara às vezes não vai saber. Então, aí eu comecei a fazer estágio e trabalhei com anfíbios e répteis durante toda a minha graduação, de algumas maneiras diferentes. Aqueles nomes que a gente não sabe nem ler, né? A gente não consegue nem ler os nomes que você gosta de estudar. Exatamente isso. Eu sou louco nesses nomes aí. O Gui até mandou, é uma das minhas metas isso. Muito bom. Bacana. Só um comentário, na verdade, esses dias a gente estava num grupo do curso, e aí, do curso de perícia, e aí começou uns papos na área de biologia, e aí foi indo, os biólogos manifestando e conversando, e a gente falando sobre as perícias na área de biologia, e alguns olhando e falando assim, gente, vocês estão falando em grego aqui, a gente não está conseguindo entender nada. Não, então tá bom, então calma, vamos voltar, é um vocabulário próprio aqui de vocês. Mas muito bom. É muito bom. Toda profissão tem o seu vocabulário próprio. Com E eu acho que quando a gente encontra colegas de profissão, a gente começa a falar em outra língua mesmo. Não adianta, né? Exatamente. E toda profissão também tem algumas características únicas, né? Eu até sei que vocês vão muito para campo. Eu até quero, como curiosidade também, que vocês falam bastante disso, do que levar para campo e etc. A gente falar um pouquinho mais disso, porque vai dar até para a gente comparar com a live da semana passada, do Gilberto, que veio conversar com a gente, do Gilcimar, desculpa, veio conversar com a gente, ele é geólogo, e ele também comentou sobre coisas que ele leva para campo, então, coisas específicas dos geólogos. Não, tem umas dicas muito boas aí para passar para o pessoal. Exatamente, de campo, eu tenho certeza, você já tem material para caramba. Mas disso, ainda falando disso, dos seus projetos da área, né? Eu acho que tem algumas coisas. Na verdade, eu acabei te interrompendo, né? Eu quero ouvir mais você continuar contando como é que chegou nisso na biotrópica
Então vamos lá, vai, continua contando. Vou fazer um resumão rápido. Aí eu saí da faculdade e novamente a música bateu na minha porta, porque todo mundo, hoje eu ainda toco, amanhã, não, sexta-feira eu vou tocar com a minha banda aqui em Poços, a gente tem músicas autorais e tudo mais. Só que depois que eu me formei, todo mundo da banda se formou no mesmo ano, e a gente tem idades diferentes, não muito discrepantes, mas 2, 3 anos aí de diferença. Mas por coincidência, a gente se formou no mesmo ano. E aí eu falei, ou eu vou fazer um mestrado, que já estava tudo certo para fazer lá na Bahia, em Salvador, ou eu vou mexer com música. Olha que irresponsabilidade, eu escolhi mexer com música. E aí eu fiquei sem vínculo a nenhuma instituição. Mas o que aconteceu? Começaram a surgir convites para trabalhar na área da consultoria. Como eu tinha experiência com anfíbios e répteis, com trabalhos de campo, com escritas, com identificação, eu comecei a trabalhar de maneira free, fazer freelancers de consultoria ambiental. Eu ia para campo, coletava os dados para determinado empreendimento, entregava para o contratante, recebia por isso, estava tudo certo, maravilha. Nessa caminhada, mas isso foi já logo no primeiro ano de faculdade, um dos meus sócios, que é o Pedro, que também morou em Alfenas, ele estava dando aula em colégios aqui da região, colégios particulares aqui da região, inclusive no colégio que a gente estudou e tudo mais. Ele falou, cara, vamos abrir uma empresa de consultoria, você está fazendo isso. Tinham outros amigos nossos da época da faculdade que também estavam fazendo isso, que são os meus sócios, inclusive. Vamos juntar e vamos abrir uma empresa de consultoria? Eu, sem saber nada da parte de burocracia, de nada, sabia guitarra, sapo e lagarto e cobra. Falei, vamos montar uma empresa então, é isso, né? Vamos no contador, como é que faz? Quem que vai orientar a gente? A gente foi no contador, pegamos a orientação básica lá, abrimos a biotrópica e ficamos um ano quase falindo, porque todo o capital investido dentro de um ano foi embora. E eu ainda fazendo trabalhos freelancer, outros sócios também, só que a empresa mesmo não fazendo nada. Então, depois de um ano, a gente teve o primeiro choque, a primeira chave da área comercial ligou na nossa cabeça. E a gente falou, cara, acho que a gente tem que fazer contatos, né, com as pessoas que trabalham nas áreas, inclusive com pessoas que estão contratando a gente como freelancers. Vamos falar para elas que a gente tem empresa. E o dia que a gente resolveu fazer isso, aí começaram a surgir trabalhos aí de maneira mais constante. A gente começou a fidelizar algumas empresas como clientes. E na consultoria, assim como em vários outros segmentos aí do mercado, o contato, o networking, ele é 99% da coisa. Isso não é clichê. Falar, faça network, parece palavra bonita, né? Que nem mindset. Tem várias palavras bonitas, mas elas são faladas esse tanto porque elas realmente são importantes. Se você entender o conceito e for a fundo, estudar como fazer da melhor maneira, porque também não é só, vou fazer networking, manda um currículo para uma empresa e fala, me contrata aí. Não é assim, isso é um networking ruim, errado. E aí a gente foi caminhando, matando um leão por dia, vivendo oscilações do mercado e amadurecendo a nossa cabeça como empreendedores aí ao longo desse processo todo. Você falou uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não tem, as pessoas não têm como adivinhar o que você tem para oferecer. Você precisa apresentar o que você tem para oferecer. Então não adianta você querer ter um produto, um serviço, você abrir uma empresa, seja como autônomo ou, enfim, começar aí na consultoria ou qualquer outro produto ou serviço que você queira oferecer, se você não apresentar isso, não se colocar, não mostrar isso. E o mesmo vale para quem está querendo buscar uma colocação como contratado, né? Então, Exato. Você também precisa se apresentar. A pessoa não tem como ter bola de cristal e ir lá e descobrir que você está lá querendo trabalhar. Na verdade, você precisa fazer a sua divulgação, né? A sua prospecção. E é incrível como uma coisa puxa a outra. Quando você desperta aí esse tino comercial, que também não é intuitivo, ele precisa ser lapidado e é um aperfeiçoamento infinito. Mas quando você começa a fazer isso, você vê a diferença em tudo. Em tudo. Você vê a diferença no volume de trabalhos que começam a chegar para você
e no volume de trabalhos que você começa a captar por iniciativa. Sabe, porque eu acho que a gente, qualquer formação, não só a biologia, né? Em qualquer formação acadêmica, eu acho que a gente tem muito conteúdo técnico e a gente entende que a gente tem que estudar o conteúdo técnico. Mas e as ferramentas de empreendedorismo, né? Então, independente, né? Eu falo muito sobre o intraempreendedorismo, independente se você quer abrir uma empresa, se você quer trabalhar para uma empresa, você precisa se desenvolver como pessoa, como profissional e também estudar e lapidar, né? Também são habilidades que são capacitações que você também precisa desenvolver e também lapidar, e que é extremamente importante aí no desenvolvimento profissional, né? Total. Eu acho que nessa mentalidade aí, a Biotropic e o MAP estão em sincronia total, né? Com certeza. Tanto é que quando a gente começa a conversar disso, vai embora, né? Mas eu achei legal que teve uma pessoa que mandou aqui, ai, perdi o nome aqui, acho que foi o Álvaro que mandou. Eu achei que só eu era louco de querer trabalhar com questões de nome científico. E aí, então eu quero puxar esse gancho de falar como que foi a escolha, na verdade, você. Antes, duas perguntas eu quero fazer para você. Uma delas é como que você, na verdade, como que você aplica isso no mercado de trabalho? Então, algumas pessoas talvez estejam vendo e falando assim, ah, que legal, é muito legal isso que ele está falando, tá, mas como é que ele vive? Ele vive do quê? Como é que é o trabalho? A Vende para gente, quem? Quem é o cliente de vocês? Isso. nosso cliente, existem alguns perfis de clientes. Pode ser um cliente direto, por exemplo, um produtor rural que acabou de comprar uma fazenda e essa fazenda era de café, porém o lugar onde se plantava café foi retirado o café e cresceu o mato ali, e agora esse novo proprietário quer plantar abacate. E aí o que ele tem que fazer? Um licenciamento para poder suprimir ali aquela vegetação que cresceu e para pôr o abacate. Então, pode ser um cliente desse, pode ser também um grupo que constrói hidrelétricas, uma cooperativa de energia, por exemplo, que procura lugares propícios para construir pequenas centrais hidrelétricas e depois vender essa energia. Pode ser uma empresa concessionária de rodovia que quer duplicar uma rodovia, ou uma construtora de ferrovias, podem ser clientes diretos assim, uma mineradora, ou pode ser também uma empresa de engenharia muito grande que consegue ganhar grandes projetos, e dentro desses escopos enormes existe a área ambiental, e dentro da área ambiental existe a fauna e a flora. E aí essas grandes empresas de engenharia terceirizam os estudos com empresas tipo a Biotrópica. E tem um terceiro cliente que é, por exemplo, uma empresa igual à Biotrópica, mas que atua em outro ramo. Vamos supor aí uma empresa especializada em geoprocessamento e que captou ali de um cliente deles uma demanda de estudo de fauna. Então, talvez essa empresa já atenda a algum cliente, e esse cliente precisa de um estudo de fauna, essa empresa busca uma biotrópica da vida, especialista nesse serviço, e aí se fecham as parcerias. Então, a gente tem esses três tipos de clientes e também órgãos públicos, licitações públicas, aonde a gente aí entra, uma prefeitura precisa de um estudo de fauna para a construção de um distrito industrial, que dentro de um loteamento que foi doado, um loteamento onde tem uma mata ali em estágio inicial de regeneração, um lugar já bem antropizado, porém ambiente natural. Então, às vezes, corpos d'água passando ali, pequenos riachos. Então, a gente pode trabalhar através de licitações públicas. E a gente atua em etapas do licenciamento ambiental. Então, normalmente, a gente tem aí licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Dentro
dessas fases, há demandas de estudos de meio biótico. Quando eu falo meio biótico, inclui fauna e flora. E aí é nessa perspectiva que a biotrópica entra, para deixar aquela obra legalmente licenciada perante a legislação ambiental. E aí o empreendedor vai contratar uma empresa para fazer o estudo. E o estudo não quer dizer aprovar ou reprovar o andamento da obra. Não, o estudo é um diagnóstico. Eu costumo brincar que nós somos a máquina de exame. Então, você vai no médico, você pede um exame de sangue. Se você tiver mal de saúde, o exame de sangue vai acusar que você está mal de saúde. Se você tiver bem de saúde, o exame de sangue vai acusar se você está bem de saúde. Nós somos o exame. E aí, quem vai decidir, quem vai dar o laudo final, o veredito, é o órgão ambiental, que vai olhar para aquele exame e falar assim, ó, vamos diminuir o seu açúcar aí, porque tá ficando aí perto de uma diabetes. Ou, tipo, vamos diminuir a gordura aí, porque o colesterol tá alto, vamos fazer exercício físico. Mais ou menos assim que a gente atua dentro das etapas de licenciamento. E a gente também trabalha com projetos de conservação, então, fundações aí que financiam, através de editais, projetos de conservação da biodiversidade, também precisam de especialistas para atuar nos levantamentos, nos monitoramentos de espécies ameaçadas. Então, também dá para trabalhar como consultor em projetos voltados apenas para conservação. Então, tem licenciamento, tem conservação também. Então, mas é licenciamento só a parte de tirar as licenças ou também você fazem estudos de acompanhamento das condicionantes de licença? É comum isso? A gente trabalha por empreita. Então, tem os estudos que são necessários e a gente executa o trabalho técnico e elabora os estudos. A gente não tem uma assessoria continuada que a gente presta. Nessa área não tem isso. Então, relatório, protocolar relatório e escutar a resposta do órgão ambiental. Uhum. E esses relatórios, então, vocês podem oferecer, que são relatórios de fauna e flora, principalmente, são os que vocês fazem. É isso. E vocês podem, então, oferecer tanto diretamente para a empresa, como também para empresas parceiras que contratem os serviços de vocês para compor equipe junto de um trabalho maior, por exemplo. Exato. Que foi, inclusive, assim que a gente se conheceu, né? Na verdade, agora que eu estou falando que eu lembrei, foi por conta do contato na Arcades, né? Então, vocês têm alguns trabalhos lá na Arcades, e a gente também estava fazendo alguns trabalhos lá com eles, enfim. Exatamente, foi assim mesmo. Foi um grande amigo meu, que agora ele não está mais na Arcades, ele está numa empresa de tecnologia, mas agora ele está indo para uma outra empresa ainda, mas vou deixar quieto aqui. Mas é um grande amigo, é um cara que eu até considero ele um mentor. Eu troco muitas ideias assim com ele aí ao longo da minha carreira de consultor, porque ele viveu dentro de uma empresa bem grande. Ele viveu dentro de uma empresa que começou pequena, cresceu bastante e foi comprada por uma multinacional. Então, olha o que ele viu, né? Uma baita experiência. Então, a gente sempre trocou figurinha e ele é biólogo também, um cara super, super competente na área dele e tem um coração gigante. O Rafa, ele me ajuda pra caramba também. Ele trabalhou um tempo em comercial, né? Então, ele no começo ele me ajudou um monte com proposta comercial para elaboração de trabalhos, enfim, ele entrava. Como é que eu vou orçar isso? E legislação também, né? Porque ele estava um tempo aí numa empresa de bases de legislação. Então, também já corria para ele. Atualizou essa daqui? Ele já falava. Exatamente. Né? Então, aí outras possibilidades também de atuação dos biólogos também, né? Então, abrindo aí os biólogos dentro do mercado de trabalho como um todo. Então, também é muito comum nas perícias. Eu falo muito de perícia porque é o nosso dia a dia aqui, né? Nas perícias a gente precisar muito de biólogo, porque é exatamente isso. Tá com
com pepino de fauna e flora, a gente precisa de biólogo aí para resolver, para fazer os estudos do meio biótico. Mas maravilha! E aí, entrando nisso, meio biótico, agora, se a gente fala fauna, por exemplo, um estudo de fauna. Agora, vocês têm uma série de profissionais de várias especialidades diferentes. Como é que funciona isso? Eu esqueci de responder sobre o nome científico, como que é utilizado isso. E essa sua pergunta agora vai ser a melhor maneira de responder. Por que a gente precisa de vários profissionais, especialistas nos grupos? Porque a biodiversidade é gigantesca. Só de anfíbios, sapos, rãs, pererecas, cobras cegas, salamandras, no Brasil, a gente tem mais de 1.030 espécies. Não, mais de 1.030. Mais de 1.100 espécies. Eu não sei exatamente. Hoje deve ter descoberto uma espécie nova. É desse jeito, assim. É espécie nova pra caramba saindo todo ano. Mas mais de 1.100 espécies só de anfíbios. Então, a gente precisa do especialista em mamíferos, porque não dá para saber todos os nomes científicos dos bichos. E aonde entra o nome científico no trabalho? A principal função do biólogo de campo na área da fauna é classificar a espécie encontrada na área de influência daquele determinado empreendimento. Então, você tem que pegar aquela ranzinha e falar, essa aqui é a fulana de tal. E aí que tá. Você tem que saber como chegar naquele nome. E não dá para saber disso de todos os bichos. Não dá pra, se alguém falar para você que sabe passarinho, chama de passarinho, os caras vão me matar, que é ave. Se você conversar com uma pessoa que fala que sabe ave, peixe, mamífero, anfíbio, réptil, é mentira. A não ser que ele seja o... Nem o David Attenborough da BBC deve saber, imagina que sabe. Não existe saber isso. Então, como os trabalhos envolvem vários grupos de fauna, a gente nunca está ali só fazendo sapos e cobras e tal, a gente precisa dos outros especialistas. Mamíferos, por exemplo, é dividido ainda em grupos, como pequenos mamíferos que envolvem roedores e marsupiais. Só dentro de roedores, Fernando, é um balaio de gato que você não imagina. Muitos ratinhos, a gente só consegue identificar a hora que olha o crânio do animal. Então, boa parte dos empreendimentos a gente precisa sacrificar alguns indivíduos para que se faça a identificação correta e para que se tome a medida conservacionista de maneira correta, uma compensação ambiental. Por exemplo, às vezes o cara está ali numa área onde ocorre determinada espécie de roedor, super ameaçada, super endêmica, mas ela é idêntica à espécie de roedor mais comum. Olhando no olho nu assim, a gente... é o mesmo bicho. E não é. E isso acontece em vários outros grupos. Então, na parte de mamíferos, a gente tem pequenos mamíferos, médios e grandes mamíferos, que aí entra tatu, tamanduá, paca, onças, felinos no geral, cachorro do mato. E a gente tem os voadores, que são os morcegos. Se a gente quiser dividir mais, a gente ainda tem os mamíferos aquáticos, que aí, se você está na Amazônia, você tem aí boto, você tem lontra, você tem ariranha, e na parte marinha a gente tem mamíferos aquáticos marinhos, né? Que aí são os baleia, foca e etc. Então, o nome científico é fundamental nessa hora, para a gente não chamar o rato X de rato Y, usar um nome popular, porque às vezes o nome popular abrange várias espécies, que nem cobra-cipó. Tem dezenas de cobras-cipó que a gente pode chamar, só que na verdade são animais diferentes. Renato, a Luana mandou aqui, mas meu Deus, é sério isso? Daí mata para preservar? Qual a justificativa de precisar sacrificar para conseguir identificar? Hoje a gente está numa cilada aí. O ser humano ocupou o planeta de maneira que não era para ele ocupar. Ou era, quem vai dizer que não era, né? A gente está vivo aqui, eu acho que qualquer espécie faria o que a gente fez se tivesse polegar opositor, se pudesse falar, se pudesse andar, se tivesse um cérebro desse tamanho aqui. E aí a gente acabou fazendo coisas que a gente não devia. Então a gente chegou num momento que está colapsando e hoje,
para a gente falar, olha, o empreendedor X, você vai precisar fazer o monitoramento de uma espécie ameaçada que está aqui. E às vezes essa espécie ameaçada é uma ranzinha desse tamaninho, assim, que só ocorre no pico de não sei da onde que está ali, o empreendimento vai passar ali nas áreas na área, no entorno desse lugar. Para a gente falar isso, a gente precisa de uma identificação precisa, então, de uma identificação fiel. Muitas vezes essas identificações só são possíveis através de análises genéticas, de análises de estruturas internas dos animais. E tem mais. Grande parte das espécies aí que a gente vê são ainda desconhecidas para a ciência. E a gente só pode dizer isso publicando um artigo. E para publicar esse artigo, as revistas científicas exigem o número de tombo do animal e qual foi o caminho que você fez para chegar naquela conclusão de que aquele animal é novo. E aí você tem que colocar a comparação daquele novo animal com todos os animais mais próximos dele, já descritos, para você mostrar que não é aquele que já foi descrito, que é muito igual. Então você tem que falar que o osso da cabeça tem uma ranhura diferente, que o dedinho tem um calo a mais e que geneticamente eles são diferentes em tais níveis, assim. Então a gente precisa desse animal, e aí esse animal ele vai para uma coleção zoológica, para um museu de zoologia, e ele ganha um número de tombo, e esse número ele tem que estar nesse artigo científico. Então não dá para fazer ciência na área de zoologia sem coleta de espécimes. Porém, a gente não coleta tudo, não é um supermercado que a gente, que bichinho bonitinho, vai pro saco, que gracinha essa pererequinha, vamos matar. Não é assim, é bem criterioso e a licença de coleta que a gente precisa solicitar, ela nem nos permite fazer essa coleta aí exacerbada. A gente tem que ter ética e na hora de sacrificar o animal, inclusive, a gente usa procedimentos que, teoricamente, trazem menos sofrimento para aquele indivíduo. Que aquele indivíduo, sim, está perdendo a vida. Aquele indivíduo, ele realmente está sendo impactado. Porém, numa escala maior, ele está servindo de peça-chave para um projeto de conservação que pode ser desenvolvido depois. E você falou sobre licença. Essa licença vocês obtêm com quem? Com o órgão ambiental, com o núcleo dentro do órgão ambiental responsável pela fauna. Então, dentro de cada órgão ambiental, tem ali o setor, vamos dizer assim, para ficar bem simples, o setor responsável por essa emissão de licença. E aí você tem que submeter um plano de trabalho falando por que você precisa daquela licença, que é uma licença de coleta, de captura, coleta e transporte. Como você vai fazer a eutanásia dos animais, aonde você vai depositar aqueles animais, você já tem que submeter uma carta de aceite do Museu de Zoologia, que você entrou em contato e falou assim, você fala com o curador do museu, com o responsável, fulano de tal, vou fazer uma coleta no Mato Grosso para uma ferrovia e eu gostaria muito de depositar os animais aí, porque eu sei que você tem uma coleção ativa de mamíferos e você trabalha com os grupos que ocorrem nessa região que a gente vai fazer a coleta. Aí o cara, obviamente, na maioria das vezes se interessa, porque todo cientista gosta de receber dados, ele dá a carta de aceite, a gente submete junto com o currículo do especialista, mostrando que quem vai fazer o trabalho não é um cara X, é uma pessoa que trabalha ali no segmento mesmo, tem uma experiência comprovada, e aí a licença sai no nome do especialista. E eu fico imaginando que você está cada vez afunilando mais, vai bem profundo em cada um dos grupos de fauna, né? Nesse caso, a gente está falando dos estudos de fauna, por exemplo. E como justificar ir tão a fundo para o empreendedor ou para quem vai te contratar, né? Como justificar a necessidade
Eu imagino que isso demande muitos trabalhos de campo, muitos dias de campo. E como justificar isso? A quantidade de dias de campo, a quantidade de profissionais envolvidos e a necessidade de ir tão específico em cada um dos grupos. A maneira mais fácil de você mostrar para o empreendedor que ele necessita fazer alguma coisa é mostrar para ele o prejuízo que ele vai ter se ele não fizer. Então, o órgão ambiental, ele está cada vez mais criterioso. Então, se você entrega um estudo fraco para o órgão, ele vai falar assim, que bonito, repita. E o empreendedor vai gastar dobrado, e até mais que dobrado. Por quê? Porque a primeira vez ele contratou a empresa ele, sei lá, pechinchou no último nível e foi lá, a empresa fez um trabalho que foi reprovado. Para ele contratar uma nova empresa, eu tenho certeza que essa nova empresa vai cobrar a mais do que ela costuma cobrar. Por quê? Porque além dela ter que continuar um trabalho que já foi começado, ela vai ter que refazer besteiras. Então você vai ter que corrigir. Então você tem retrabalhos aí. E isso gera um prejuízo, e não só no bolso em relação a novas contratações de empresas, mas assim, no atraso da obra. Às vezes ali tem um monte de acionistas cobrando prazos e tudo mais, e aí o cara vai atrasar um monte de coisa. Vai atrasar a obra, vai atrasar a produção, vai atrasar a entrega, vai atrasar contratos, vai tomar multa, vai gerar um problema que ele não quer ter de jeito nenhum. Então, você tem que não vender estudos de fauna, mas vender tranquilidade e economia para aquele cliente. Olha que legal que o Renato está falando aqui. Ele não vende o estudo, ele vende o benefício que aquele estudo vai trazer para quem está contratando. Então, independente de ser na área de fauna ou qualquer outro estudo que você vai oferecer, não é o trabalho em si que você tá vendendo. A gente até fala, né, no empreendedorismo tem uma máxima que venda o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa. Então, você sabe o que ele precisa, mas muitas vezes não é isso que ele quer, só que é isso que ele precisa. Então, ofereça o que ele quer e entregue o que ele precisa. Então, ele não vende estudo de fauna, ele vende a tranquilidade e para o cliente saber que a obra dele vai ser licenciada, que vai trazer tudo tranquilamente. E vocês pegam trabalhos muito grandes, né, de portes muito grandes. Sim, sim, a gente já trabalhou em empreendimentos aí de, de notoriedade nacional, como a usina hidrelétrica de Belo Monte, como a usina hidrelétrica do Giral, lá em Rondônia, duplicações de grandes rodovias, construções de grandes ferrovias aí que estão cortando o Brasil de leste a oeste, norte a sul. Mas a gente pega trabalhos menores também, trabalhos pontuais aí, uma pequena mineradora que precisa fazer um licenciamento básico, que nem esse exemplo que eu dei, proprietários rurais que precisam aumentar a sua área de plantio. Então, um laudo de fauna e de flora para uma construtora que quer construir um condomínio dentro da cidade, às vezes ali tem uma área de preservação natural, às vezes ali tem árvores gigantescas isoladas, já nem fazem parte do ecossistema como um todo, né? Mas impactam na paisagem, porque às vezes servem de puleiros ali para animais que estão ali, param na árvore para continuar, ou que usam de lugares para nidificar e etc. Então, tem trabalhos de todos os portes. Os trabalhos gigantescos, a gente quase nunca pega diretamente com o cliente final, porque aí são trabalhos tão grandes que o cliente ele exige uma estrutura daquela empresa, um caixa gigantesco, um patrimônio grande para essa empresa simplesmente entrar na concorrência. E hoje a Biotrópica ainda não tem cacife para concorrer em empreendimentos desse nível, assim, de uma Belo Monte da vida, de uma construção de uma ferrovia.
porque você tem que injetar dinheiro e às vezes as empresas pagam aí com 60 dias, 90 dias, e aí às vezes a logística de um trabalho desse sai, sei lá, 300 mil reais por mês, e aí você tem que ter muito dinheiro na agulha, no seu caixa, para poder bancar o início e até onde for o combinado. Então, nesses trabalhos maiores, a gente quase sempre terceirizado. Sempre terceirizado, na verdade. Mas vocês já fizeram um trabalho que era de resgate de fauna de rodovia, não foi? Eu me lembro Sim, sim. de um trabalho desse. Foi para uma prefeitura, mas não foi um resgate de fauna porte amazônico. A gente costuma brincar que a Amazônia é outro mundo. Nossa, é outro patamar. Então, tem os biólogos aqui assistindo a gente, né? Se os biólogos que estão aqui querem trabalhar com fauna e flora, dê um jeito de ir para a Amazônia, fazer qualquer coisa lá. Ah, mas não está tendo oportunidade de construir. Vai lá fazer um mestrado, vai lá fazer um doutorado, vai lá vender, sei lá, pão de queijo. Mas vai lá para a Amazônia, vai lá ver o que é aquela floresta. Ali não tem comparação. Eu já andei no Brasil inteiro. Na verdade, falta os Pampas para eu conhecer. O extremo sul eu ainda não conheci. Mas eu posso falar, mesmo não conhecendo os Pampas, que não tem bioma que te traz uma maior experiência que a Amazônia. Não tem. Quantidade de animais, exuberância das coisas, tudo gigante lá. E principalmente as dificuldades logísticas que você vai encontrar. A dificuldade para você se deslocar de uma área para outra, sempre as áreas são muito longe, sempre tem pontes que você acha que hoje ela vai quebrar, sempre tem lugares que você atola, o risco que você corre, você está no meio da mata, tem caçador, tem garimpeiro, tem árvore gigantesca caindo do seu lado, você fala, caramba, não adianta nem o capacete que eu estou usando aqui, porque a gente tem que usar EPIs, né? Então a Amazônia, ela traz essa noção de depois da Amazônia, você pode ir para qualquer lugar, eu acho. Eu imagino que para os biólogos deve ser um centro de diversão, inclusive os trabalhos de campo, vocês irem lá nos trabalhos de campo, o pessoal falando, desafiador, desafiador, inclusive você fez me lembrar, gente, desculpa que o vizinho resolveu fazer a maior obra da vida aqui, e por isso que eu estou abrindo e fechando o áudio, eu acho que é bom até falar, e o Diego Lanza, rapidinho, só um comentário, Diego Lanza, abraço para o Diego Lanza que está acompanhando a gente aqui no Instagram. Ele mandou da Nova Enge. Ele mandou, por que você está de perfil aí? É que a gente está no é mais bonito, cara. É que a gente está no YouTube. Inclusive, quem está aqui no Instagram, provavelmente ele vai fechar agora. Ele vai cair e aí a gente retoma, a gente entra de novo, porque ele tem o tempo de fechar. A gente já vai entrar e sair. Aliás, ele já vai cair já. Vamos aproveitar que a gente deu essa pausa e voltem aqui, hein, gente, de novo aqui para o Instagram. A equipe do Manejo Fauna está acompanhando a gente também, que massa. Deve ser a Andrea ou o Max. Então já deixo um abraço aí para vocês aí do Manejo Fauna. Todo mundo que está aí no Instagram. Vai lá pro Sim. YouTube, gente. O YouTube tá mais legal. Vocês vão se widescreen o negócio. E a gente vai ficar olhando pro olho de vocês. Não é não? Exato, aqui no YouTube também. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo Capotosso, que mandaram mensagem aqui, estão aqui com a gente também. Ricardo também participou de uma live aqui com a gente, a primeira, inclusive. Muito bom. Voltamos aqui no Instagram e você falou da Amazônia, né? Até legal a gente falar sobre isso, porque amanhã é o dia da Amazônia, né? E é um dos. Hoje a gente tem falado tanto da Amazônia, né? Vocês fizeram um vídeo muito bacana, né? Com relação a isso, essa questão da Amazônia, eu achei muito legal. E que deu uma polêmica também, né? Deu o que falar. E eu acho que é até bacana a gente comentar sobre isso, de as pessoas veem a política em tudo e deixam de se atentar para o mais importante, que é, de fato, a proteção, né, e a conservação, e chamar a atenção do que está acontecendo lá naquela região. E não só lá, né, em todos os biomas, né, Renato? Eu acho bacana você comentar um pouquinho sobre isso, já que você vivencia tanto isso.
Que legal que você assistiu o vídeo. Fico feliz aí por você ter gostado. A gente fez exatamente no intuito de compartilhar conhecimento e trazer um pouco da importância, não só pensando nos bichinhos, nas plantinhas que estão lá, que já é motivo suficiente para a gente querer preservar, mas nos serviços que a Amazônia presta para a humanidade. E hoje a gente está num certo problema político aí, porque tudo vira polêmica política. Você não pode falar uma coisa que você já tem que estar que você já está do lado de fulano ou do lado de ciclano. E olha, sinceramente, não sei se tem político vendo a gente aqui, não sei nem se vocês têm aí políticos na família, mas eu sou desacreditado com o meio político, porque eu nunca vi o meio ambiente ser pauta principal de nada, eu nunca vi a educação ser pauta principal, nunca vi saúde ser pauta principal, tanto que toda eleição eles estão prometendo melhorar a saúde, meio ambiente, educação, e aí, faz 300 anos estão prometendo melhorar o que nunca melhora. Então, eu e a Biotrópica, a gente resolveu fazer a nossa parte. E a nossa parte é divulgar o meio ambiente, principalmente a biodiversidade, trazer à luz das pessoas a importância de todos os biomas. A gente focou na Amazônia aí nessa publicação, mas a gente lá nas nossas redes sociais e nos nossos trabalhos em geral, a gente trabalha em todos os biomas, divulga todos os biomas, porque é só pensar, a gente é feito de água, a gente precisa comer. E a gente é vivo, então a gente precisa do meio ambiente, porque ele que é a nossa casa. Não adianta você ter tijolo se você não tiver água, ar, alimento, se você não tiver saúde. E tudo isso o meio ambiente provém para a gente. Então não é uma discussão ideológica elevar uma pauta sobre vamos diminuir as queimadas, vamos diminuir o desmatamento. Não interessa se o governo X ou Y desmatou mais ou desmatou menos. Desmatou e continua desmatando. Não é que nem um jogo de futebol, que ontem o time tal ganhou e hoje ele perdeu. Beleza, se ele perdeu e perdeu e perdeu, ele perdeu o campeonato. Mas se ele ganhou, ele ganhou o campeonato. Agora no desmatamento, o desmatamento desmatou, não tem aquela recuperação tão rápida. Então não pode continuar desmatando nem menos, nem só um pouquinho. A gente chegou na situação crítica aí da Mata Atlântica, que é o bioma onde a gente está aqui, você está em São Paulo, eu estou aqui em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. A gente mora num bioma que é considerado um dos biomas mais ameaçados do mundo. Se eu não me engano, é a terceira floresta tropical, a quinta mais ameaçada do mundo, e em proporção de tamanho e de espécies, é uma das mais ricas do mundo, porque pelo tamanho dela não ser tão gigante quanto a Amazônia, o número de espécies que a Mata Atlântica abriga é absurdo. E a gente chegou aí a menos de 15% dessa floresta tropical. Só que a Amazônia tem um problema a mais. Se a gente desmata a Amazônia como a gente desmatou a Mata Atlântica, se a gente desmata, por exemplo, mais 20% da Amazônia, a gente perde dela a capacidade dela se manter, porque o solo onde ela está é bem diferente do solo onde a Mata Atlântica está. As condições climáticas lá são outras e pelo tamanho da floresta, ela exerce um papel de umidificar todo o nosso país, até Buenos Aires lá. São rios aéreos, literalmente rios aéreos, toneladas e toneladas de água todo dia passando por aqui pelo céu e chegando no Sudeste. É só comparar as áreas geográficas que a gente está, Brasil, África, Oceania, é deserto. Na África tem um gigantesco deserto nessa região, na Oceania também. E no Brasil não, no Brasil está aqui, Sudeste, Centro-Oeste, bom para plantar, chuvas, clima de paraíso. Isso tem uma forte influência da floresta amazônica. Eu acho bem bacana isso que você trouxe para a gente falar que não é só a Amazônia, né? Então é legal o fato do assunto Amazônia estar à tona, porque a gente precisa olhar para isso, mas também chamar atenção para todos os biomas, aproveitar e chamar atenção para todos os biomas, você comentar que a Mata Atlântica é um dos mais ameaçados, depois da Mata Atlântica é o Cerrado, né? Então a gente está falando muito da Amazônia, é óbvio, tem que falar, mas também olhar para todos os outros, porque as coisas são ecossistêmicas, né? Então, e estão interligadas.
Então, isso também é uma justificativa do seu trabalho, né? O trabalho todos os trabalhos de todos, né? De todos os profissionais aí relacionados ao meio ambiente. Mas eu acho que vocês, ainda mais os biólogos de fauna, flora, que estão lá dentro todos os dias, os florestais também, né? Que estão lá todos os dias. Então, eu acho que é a valorização aí do trabalho de vocês também. Total, Fernanda. Isso é importante sempre estar em pauta, não só na época que alguém quer polemizar a coisa. Então, são assuntos que precisam estar sempre frescos na nossa mente para a gente ver que é importante olhar para aquilo. E às vezes, vou falar uma coisa, dados de áreas protegidas podem soar como... A gente pode interpretar dados de áreas protegidas de uma maneira errada. Vou te dar um exemplo. Se a gente for ver, pegar o Brasil inteiro, sei lá, a Amazônia, e sair um dado assim, não, mas a gente protege 60 e tantos por cento. Não adianta proteger em porcentagem. Se aqueles fragmentos estão desconectados, aquilo no médio prazo vão se tornar florestas vazias. Existem áreas assim florestais gigantescas que estão se tornando florestas vazias, porque a biodiversidade ali começa a intercruzar e cruza parente com parente e a variabilidade genética vai lá para baixo. Então vem aí uma doença, um fungo, um vírus ou qualquer coisa que possa prejudicar um ser vivo, a saúde de um ser vivo, esse tipo de problema pode atingir todo mundo ali, daquela população inteira que está naquela área teoricamente protegida. Então, além de pensar em volume de proteção, a gente precisa pensar em qualidade de proteção, em programas, projetos que conectem essas áreas protegidas e faça que aquilo, com que o material genético ali tenha um fluxo. Então, isso é legal. E como trazer isso como ferramenta de trabalho? Como que hoje vocês aplicam isso dentro dos relatórios de vocês? Na verdade, a questão da conexão, mostrar os fragmentos florestais, a importância dessa conexão, eu imagino que vocês apresentam tudo isso dentro do trabalho como justificativa dos estudos que vocês elaboram, né? Sim, sim, a gente justifica isso através de citações científicas de trabalhos publicados que comprovam modelos assim, e a gente fala muito de espécies endêmicas, porque se a gente perdeu uma espécie endêmica, perdeu, ela não está em outro lugar, ela está aqui. E nela pode estar a cura do câncer, por exemplo, a cura de um monte de doenças, como a gente já comprovou que o veneno da jararaca um dos compostos ali do veneno da jararaca é utilizado na produção do captopril, que é o principal remédio para controle de hipertensão. O veneno da cascavel tem um composto ali que é utilizado na produção de um anestésico não sei quantas mil vezes mais potente que a morfina. E também num tipo de cicatrização natural. A gente tem compostos dentro da biodiversidade podem ser utilizados para o nosso favor, e não só no favor de saúde, também para girar a nossa economia, porque os royalties disso também movimentam milhões. Então, tem toda essa questão interligada, não é preservar por preservar. E nos relatórios a gente apresenta ali índices de diversidade, a gente apresenta comparação entre áreas, e na parte de propor medidas para minimizar e compensar esses impactos, a gente fala tudo sobre isso, sim. Áreas precisam ser conectadas, outras áreas precisam ter ali uma atenção maior. Se vai destruir uma área X desse tamanho, então vai precisar comprar também uma área X semelhante desse tamanho e manter. Então, é mais ou menos assim. Para justificar se pode ou não pode fazer algum tipo de atividade, algum tipo de intervenção, né? Vocês pegam e trazem todas essas informações para os trabalhos de vocês. E até aproveitando, no gancho, o Hildson mandou quais documentos e peças técnicas são importantes para dar entrada nos órgãos regulamentares? Seriam, acho que nos órgãos ambientais, né? Não entendi. Para entrar para quê? Para pedir a licença ou para pedir a licença de coleta ou para protocolar o estudo mesmo?
Eu não entendi muito bem. Essa é uma boa pergunta, e inclusive acho que até para explicar isso para ele, a diferença de o que você. São as duas coisas, né? De pedir a licença para coleta, você já comentou aqui, né? Mas quais documentos e peças técnicas necessárias para entrada nos órgãos regulamentares? Eu acho que é para tirar a licença, o que é necessário para ir atrás disso, eu imagino. Eu entendi, vou fazer um panorama geral aqui que vai servir para ambos os casos. Você tem que ter, primeiro, um registro no conselho de classe, você é biólogo, você tem que ter um CRBio, e você tem que ter um cadastro técnico federal no IBAMA. Esse cadastro você faz, apresentando, né, seu diploma, um monte de documentos lá que eles solicitam, e você tem que emitir esse cadastro de 3 em 3 meses, porque ele tem uma data de validade. Então, às vezes, se você comete alguma infração, se você está com algum problema ali com o IBAMA, aparece no seu cadastro e aí você não consegue tirar a certidão de regularidade, que é uma das coisas que você precisa apresentar para poder trabalhar na área da consultoria, independente da hora de solicitar licença ou na hora de protocolar o relatório técnico. São esses documentos básicos. Maravilha. E aí eu acho que a gente entra em ferramentas. Que tipo de ferramentas são importantes aí para o trabalho que vocês desenvolvem? Ferramenta. Na verdade, eu ia até perguntar habilidades. Então, acho que a gente já pode juntar aí das duas coisas: ferramentas, habilidades. O que é necessário aí para a atividade do dia a dia profissional de vocês? Olha, o profissional ele precisa ser ao mesmo tempo especialista em um grupo, mas também multitarefas na parte administrativa. Ele precisa entender de informática básica, do pacote Office, Word, Excel, precisa entender de redes sociais, porque a gente tem que usar essas ferramentas aí hoje, dá para atingir muita gente, inclusive clientes. Precisa entender de relacionamento. A pessoa não pode ser apenas um cientista, um técnico, um devorador de livros. Ele tem que saber lidar com pessoas. E existem pessoas diferentes, pessoas que possuem tempos diferentes, exigências diferentes, culturas diferentes, formas de lidar diferentes. Então, você precisa ser muito bom em relacionamento e estar sempre se capacitando. Agora, pro campo, você precisa ter uma câmera fotográfica, dependendo do grupo de fauna que você tem, você vai ter que ter um equipamento específico. Por exemplo, para trabalhar com ave e fauna, você precisa ter um binóculos. Para trabalhar com herpetofauna, você já não precisa, mas aí você precisa ter uma lanterna de cabeça ou de mão mesmo. Precisa ter gancho para captura de serpentes, para um manuseio de serpentes. Você precisa ter um facão aí, entra no geral, acho que todo biólogo de campo precisa ter um facão na cintura. Calçados apropriados, se você for cruzar áreas úmidas, independente se você trabalhar com sapos ou não, às vezes você está ali em áreas úmidas, uma galocha de cano longo para te proteger o máximo possível, ou uma bota com perneira, uma bota de segurança mesmo. Tem botas de segurança que você amarra com cadarço, não só daquelas de vestir, mas uma bota legal, uma perneira, calça com muitos bolsos, e principalmente com bolsos que as coisas não caem fácil do bolso. Calça com bolso de zíper é uma boa. A gente tem uma história aí muito curiosa de um dia que a gente perdeu uma chave de carro. Eu estava com um colega aí e ele tirou a luva dele do bolso, a chave estava no bolso e a chave caiu no mato, a gente não achou e a gente teve que buscar a chave reserva em outra cidade, precisamos pegar ajuda e tudo mais. Então, uma calça com muitos bolsos e bolsos seguros, camisa de manga comprida, porque apesar de estar no mato, às vezes está calor, manga comprida evita você de passar numa planta urticante, passar ali numa taturana, e te protege do sol também. Um colete para você colocar também equipamentos, saquinhos e tudo mais. E dependendo do seu grupo, os equipamentos fotográficos mudam. No meu caso, que eu trabalho com bichos muito pequenos, tem bicho grande, mas boa parte é pequena, eu uso lentes específicas para fotografar esses animais menores. Agora, se eu trabalhasse com ave, o meu equipamento fotográfico já seria outro. GPS também a gente precisa ter. Hoje a gente tem a facilidade de ter um smartphone super potente. Hoje eu falo que a gente é o Batman, porque a gente tem num equipamento só
câmera fotográfica, GPS, treina, telefone, aplicativos aí que até para você prestar conta, sabe? Aplicativo que você pega, almocei, peguei a nota fiscal, preciso prestar conta para ser reembolsado. Através de um aplicativo, você vai fazendo a sua prestação de conta e manda para o seu contratante. São inúmeras as ferramentas que a gente... Que é por onde, inclusive, a gente está fazendo essa transmissão, né? Hoje o celular, ele é a solução de tudo. Então, eu que trabalho muito com documento, com a parte documental, oh, meu Deus, documental, né? Eu uso um aplicativo que tira foto dos documentos, que chama CanScanner, então ele já organiza certinho. E aí até um link que eu achei até engraçado, esses paralelos, de alguns equipamentos bem específicos, né? Algumas coisas bem específicas de campo, que eu comentei que o Jucimar veio numa live passada, ele falou que o geólogo, ele é geólogo, né? Para campo sempre leva o martelo, precisa do martelo para verificar lá a questão do solo e tudo mais. E aí você com outros extremamente específicos aí da biologia. Eu, quando eu vou para campo em auditorias, perícias e coisas assim, e principalmente quando fazia amostragem também, aí é uma outra coisa, por exemplo, a gente precisa sempre de mangueira, porque a mangueira para fazer amostragem sempre vai precisar, calculadora, sempre as questões do que a gente vai olhar, né, do que a gente vai analisar, então já anotado, legislação e tudo mais. Então são outras, completamente outras ferramentas, eu acho muito bacana isso, para a gente ver essas trocas. Mas a importância da preparação para campo, né? Eu acho que isso é bacana de se comentar, que independente do trabalho que você vai, da sua formação acadêmica, você precisa de uma preparação pré-campo, se você vai a campo, entender para onde você está indo e qual trabalho você vai fazer, o que você vai precisar para ir para aquele campo, né? Para desenvolver aquele trabalho. Exatamente, é isso. O Danilo até comentou aqui, para aves câmera super zoom. Então depende, né? Depende do tipo de trabalho. A Super Zoom é o melhor custo-benefício, porque ela é leve e às vezes você tem um zoom ali de 80 vezes, um zoom absurdo, que você, com uma câmera que troca de lente, você teria que ter uma bazuca, sabe? Uma lente gigantesca. Aí com uma Super Zoom você tem aquilo compacto e o resultado já fica satisfatório. Maravilha. E aí vocês fazem muito campo à noite. Como que é isso de mulheres na biologia? O que você acha disso? Eu acho que quanto mais mulheres, melhor, porque vocês são muito competentes, muito organizadas, muito comprometidas, e não tem mais dessa de mulher ser fraquinha, não. Nossa, eu acho que eu apanho de muita mulher. Se um dia eu tiver que. Agora você vai brigar com essa mulher aí pra você sobreviver. Eu tô ferrado. Tá louco. Assim, uma das coisas que eu fico de cara com as mulheres é que como vocês conseguem estar, às vezes, doente, gripado, com dor de cabeça e tá trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu, quando eu fico nessa condição, nossa, eu viro uma criança, eu só falta entrar debaixo da cama e ficar chupando o dedo. Quando eu tô doente, com dor de cabeça, com resfriado, eu não aguento fazer nada. E eu vejo que esse padrão se repete em homens e mulheres. Então, a gente tem aí, por exemplo, na parte noturna do campo, agora falando especificamente disso, as mulheres precisam tomar cuidado por conta de estar à noite ali, de às vezes estar entrando numa área que é próxima à cidade, locais perigosos, mas o homem também corre esse risco. Só que muitos homens enxergam as mulheres como pessoas mais frágeis. E aí, numa oportunidade, tem ali dois homens ali e duas mulheres. Quem que eu abordo para eu assaltar, roubar o carro? Pode ser que alguns homens mal intencionados vão falar, vou escolher as mulheres. Só que eu não vejo isso como um risco a mais ou um risco a menos. Não é um impeditivo para a mulher trabalhar. A gente tem que sempre ficar esperto mesmo, porque todos somos seres vivos e estamos sujeitos ali a riscos. Então a gente tem que controlar, amenizar os riscos e fazer a coisa da maneira mais ética e responsável possível. Se
está um ambiente estranho, se está acontecendo alguma coisa que não está muito bem, sai dali, deixa o trabalho, salva a sua pele, a segurança em primeiro lugar. A empresa contratante vai te agradecer por você não ter corrido risco ali, ter optado por essa atitude. E às vezes a gente precisa até anular determinadas áreas, porque realmente fica impossível, sabe? Fica inviável frequentar aquele lugar por muito tempo. Mas a gente tem visto muitas mulheres aí no campo, eu acho que vocês têm que estar mesmo no campo, e eu incentivo, sempre incentivei. Mulher dirige, mulher, que nem eu falei, é mais forte que eu, muitas das vezes, assim, sabe? Que normalmente a gente acha que o homem é mais forte que a mulher, e isso não é Muito legal você estar falando isso, porque tem verdade. esse mito, né, de que a mulher no campo é complicado, principalmente à noite. Mas se for a sua escolha, se é isso que você quer, e aí o Johnson até mandou, trabalho com paleontologia, biologia mais geologia. Trabalho com mulheres e muitas vezes elas são a base. Muito bom. E a mensagem do Johnson me chama para outra mensagem, a outra pergunta que eu queria te fazer, que a dele, por exemplo, paleontologia, é bastante específico. Eu adoro quando eu vejo gente assim que é bem específico assim numa área, assim como você, por exemplo, herpetologia. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa escolha de escolher uma especificidade, né, especificar tão a fundo assim em um assunto. No meu caso não foi muito difícil, que eu vim programado para isso, é muito louco. Eu acho que, tipo, que nem quando você vê The Voice, tem uma criancinha de 2 anos cantando que nem o Michael Jackson. Eu nasci já mexendo com os bichos sem saber por quê. Mas as pessoas que querem trabalhar na área, eu vejo que esse padrão se repete muito. Quem quer trabalhar na área e quer despontar e ser reconhecido, precisa escolher uma área específica. O que acontece? Na biologia, tudo é muito legal. Quem gosta de biologia gosta de tudo. Porque planta é muito legal, inseto é muito legal, paleontologia é muito legal. Só que se você gosta de tudo, pega, escreve um papel, põe num saquinho e sorteia, porque é fácil, você gosta de tudo, aí o que sair ali você foca naquilo. Aí vai ler livro, vai conversar com o pesquisador, vai ver quais as linhas de pesquisas que estão mais em alta no Brasil, quais os laboratórios que têm mais pessoas ali fazendo pós-graduações, vai acompanhar mestrandos, doutorandos, e vai se especializar, mas não deixe de também entender a parte do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, a parte administrativa, a parte comercial, que é com esses dois conhecimentos que você vai conseguir monetizar, que você vai conseguir realmente viver do que você gosta, ser remunerado por isso. E seja, se você por acaso não quiser você ser essa pessoa, então arranje essa pessoa para trabalhar em conjunto com você, porque precisa dos dois pilares, né? O desenvolver empreendedorismo e visão de negócios, não, eu acho que todo mundo tem que desenvolver isso, seja como contratado ou como contratante, mas essa parte comercial e etc, etc. Se você não for essa pessoa, então tenha alguém que seja essa pessoa junto com você para você complementar. Mas eu vejo que isso se repete, sabe, Renato? Uma constante, assim, mensagens, as pessoas perguntando, como que eu faço essa escolha? Como que eu faço essa escolha? Não sei qual área seguir e tudo mais. E eu até te perguntei isso de propósito, e enquanto você estava falando, me ocorreu um insight, na verdade, porque as pessoas têm muito medo de escolher uma área e focar nessa área. E eu acho que você é um dos exemplos clássicos disso, de trazer isso para a gente, de que não, você escolheu essa área. E existe uma máxima também no empreendedorismo que fala que é melhor você ser um peixe pequeno, um peixe grande dentro de um aquário pequeno, do que um peixe pequeno dentro de um aquário grande. Então, se você. Então, vou até repetir: melhor você ser um peixe grande dentro de um aquário pequeno do que um peixe pequeno dentro de um aquário grande. Então, as pessoas às vezes têm medo de escolher uma área específica porque acha que
não vai vingar, não vai pegar. Mas quando me falam, por exemplo, fauna, eu já penso direto na biotrópica. Quando falam herpetologia, eu já penso direto em você. Então, o quanto isso é importante, porque você vai criando o seu posicionamento dentro daquele assunto que você quer. Se você fosse biólogo que fala de todas as áreas, de todas as mais diversas áreas, e como a gente falou, né, não existe biólogo que sabe de todos os grupos de fauna, imagine biólogo que sabe de todos os grupos de tudo. Eu tenho alguns biólogos conhecidos, não, esse biólogo, ele trabalha com a parte de análise de saúde, de análises clínicas. Então, eu sei que eu posso buscar ele quando ele tiver, ela, né, é uma bióloga, sei que eu posso buscar ela quando tiver alguma coisa associada a isso, uma pessoa que é específica da Anvisa, então eu vou conversar com ela porque é de análises para Anvisa e etc. Então, assim, não tenha medo de focar, né, de escolher. A gente, às vezes, vê profissões aí como a dos médicos. Você usa óculos, eu uso óculos. Quando você precisa consultar os seus olhos, você vai no cara da gastro, você vai no ortopedista? Não, a gente vai no oftalmologista. Então é o mesmo, é isso, é a mesma coisa. A gente tem que ser específico para poder atender, né, aquela área com eficiência, senão a gente vai saber pouco de muito. É melhor saber muito de pouco. Muito bom. E acho que a gente, Renato, o papo está muito bom. Eu poderia falar mais horas com você, você sabe disso, que a gente sempre fica conversando muito, mas eu até peço desculpa que a gente avançou um pouquinho no horário, mas agradecer muito, muito, então, a sua participação. E aqui, caminhando para o final, o pessoal está falando salva a live, sim, gente, vai ficar salvo. No YouTube está salvo, aqui no Instagram ela cai, né, depois de 24 horas, mas consegue acompanhar lá pelo YouTube também. Ou aqui pelo YouTube, né? O pessoal que está aqui no YouTube acompanhando a gente. E eu queria, Renato, agora nesse final, eu acho que você falou bastante da sua trajetória profissional, a gente falou disso, de como você caminhou, né? A sua escolha, o seu crescimento e tudo mais. E o que você falaria para o Renato lá de trás, de 10 anos atrás, quando você comentou que vocês começaram, se formaram, foram atrás para abrir a sua própria consultoria e não estava vingando, não estava dando certo, e vocês quase quebraram, enfim, como que foi esse processo? O que você falaria para o Renato lá de trás? Olha, eu falaria para ele frequentar ambientes férteis, como esse aqui que a gente está proporcionando, aprender com erros de outras pessoas para não precisar cometer erros que já foram cometidos, e sempre ter um mentor, ou, na verdade, mentores. Porque às vezes a gente fica adulto, a gente acha que a gente não precisa mais de professor, não. Que agora a gente vai entrar no mercado de trabalho, vamos deduzir tudo, a coisa é intuitiva, e não é. Eu gosto de usar um exemplo que, assim, você pode comer um pão, você pode falar que esse pão é doce, ou esse pão é salgado, que esse pão está recheado de presunto, que esse pão está recheado de orégano por cima, mas você sabe quanto de fermento foi para esse pão crescer? O fermento não tem gosto. E tem muitos ingredientes que não têm gosto. Então, se alguém não te contar quantos gramas de fermento e quanto tempo você precisa deixar o pão descansando antes de pôr no forno, e qual a temperatura do forno para ele não assar muito por fora e ficar cru por dentro, se você não tiver alguém para te contar, o celular aqui, vai ter muito erro que você vai cometer até você achar o ponto certo desse pão. E às vezes você nunca vai pôr fermento e você não vai entender por que ele não cresceu, sendo que você pôs farinha, ovo, presunto igualzinho, e não é. Então eu daria esse recado para o Renato sempre ter mentores em volta dele, continuar com a cabeça de um estudante, de um aprendiz eterno, ter humildade de falar não sei quando não sabe, frequentar ambientes férteis, estudar empreendedorismo pra caramba, tecnologia, desenvolvimento pessoal e fazer contato, contato, contato. E na hora de fazer contato, em vez de pedir primeiro, dá.
gerar algum valor para aquela pessoa que você quer que ela seja uma amiga sua, um amigo ou uma amiga sua. Então, gere valor antes. Você vai entrar em contato com um pesquisador aí top na área de anfíbios. Vamos continuar falando de herpeto. Lê o trabalho desse cara antes, lê os artigos, chega elogiando o trabalho dele, falando, olha, gostei muito de como você colocou essa conclusão, essa nova espécie aqui que você escreveu, muito bacana aqui a análise molecular, essa referência que eu descobri aqui lendo o seu trabalho, eu também li, isso me ampliou muito a cabeça para querer propor um projeto nessa área, e tenta usar as redes sociais para você prospectar os seus alvos. Por exemplo, eu falei aqui que eu sou guitarrista, né? Mexo com música. É muito mais fácil uma pessoa chegar para mim e falar assim, ô, que guitarra que você gosta, que banda que você ouve, do que, ô, me dá um emprego, sabe? É muito diferente. Então, faça amizades aí, mais na intenção de gerar valor, de fazer amizade, e não só de ficar de orelha em pé e capital que a pessoa tem de carro, sabe? Não é só uma conversa, né? Um relacionamento, ela é uma troca, né? Então, não é só... As pessoas, elas têm uma mania de olhar só para si. Então, como você falou assim, né? Agora eu vou chegar e falar assim, me dá um emprego, me dá uma oportunidade, me dá... Você está falando sobre si ali. Você não está conversando, você não está querendo saber, você não está trocando com a pessoa. Como que você pode, então, isso que você falou, como que você pode gerar valor? Como que você pode, né, antes de receber valor em troca? Então, também é uma das questões que eu comentei em uma das últimas lives. Para você ser escutado, você precisa escutar também. Então, para isso, você precisa perguntar, você precisa conversar com a pessoa, você precisa estudar, então, a empresa ou quem que você está indo atrás, né, para fazer contato, seja para ser contratado como funcionário ou como empresa, como consultoria, o que você estiver oferecendo aí de trabalho. Então, acho muito válido isso que você colocou. Obrigada até por trazer esse comentário agora no final. E até para a gente continuar aí desse papo de encerrar, eu queria, na verdade, saber qual que foi antes disso, né? Mas qual que foi esse ponto de virada que você falou, quando você estava na empresa, a empresa quase quebrando, e como que vocês fizeram isso para mudar? A gente notou que, mesmo trabalhando com animais, a gente precisava de lidar com pessoas. Então, a gente se expôs. Então, a gente foi visitar empresas, a gente começou a ligar para empresas, a gente se jogou, mesmo sem saber. E aí a gente errou pra caramba depois. A gente quase faliu umas várias vezes e nunca é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil. E essa jornada é um aprendizado. Pode ser, Fernanda, que amanhã eu não tenha mais uma empresa de consultoria ambiental, pode ser que amanhã eu esteja mexendo com construção civil ou operando ações na bolsa de valores, sabe? Por que não? Então, a gente às vezes não pode engessar o nosso caminho também. A gente tem que pensar que é um aprendizado, é uma jornada, o sucesso está na jornada, está em você acordar todo dia sabendo que você vai dar um passo à frente. A gente tem um mentor em comum aí que fala que o que importa não é a velocidade, é a direção. E isso é verdade, isso não é uma groselha, sabe? Então, se a pessoa está todo dia se capacitando um pouquinho, executando um pouquinho, se capacitando um pouquinho, executando um pouquinho, se ela não der certo num negócio, ela vai dar certo em outro, se ela não der certo numa empresa, ela vai dar certo em outra, e essa caminhada, essa busca pela capacitação, e também deixando os seus radares ligados para captar coisas que estão rolando, e ir atrás de pessoas que estão fazendo isso de maneira há mais tempo, ou de maneira mais avançada, é o caminho que eu acho, sabe? Eu acho que é isso.